você já tenha ouvido que as células do nosso corpo possuem a capacidade de se renovar de tempos em tempos. Por exemplo, as células do nosso fígado se renovam a cada 3 meses. As células da nossa pele se renovam a cada 28 dias. Existem outras partes que demoram mais, né? Claro que esse processo, a velocidade desse processo vai diminuindo com a idade. Quanto mais velhos vamos ficando, mais lento é esse processo em nosso organismo. Mas é graças a isto que temos a capacidade de termos as nossas feridas curadas. As medicações, os tratamentos, os procedimentos, eles auxiliam, eles agilizam o processo, mas é algo que está em nossa própria essência, em nossa própria estrutura, essa capacidade de regeneração. Mas não é só o corpo físico que tem essa capacidade. Também nossa mente, as nossas emoções, elas podem e devem experimentar a renovação. Isto acontece quando conseguimos levar uma vida equilibrada, quando conseguimos processar as crises, quando conseguimos lidar com os traumas, quando conseguimos lidar com as emoções de modo geral. E nisto, o descanso, o lazer, atividades prazerosas e terapia auxiliam, obviamente, né? Então, a nossa mente também tem esta capacidade, as nossas emoções possuem essa capacidade. Mas existem mais coisas que podem e devem ser renovadas em nossa vida. O comportamento, o estilo de vida e a nossa mentalidade, elas também precisam passar por mudanças, por renovação. E a fé cristã proporciona isto. A fé cristã, como vimos na semana passada, ela não é apenas acreditar em alguma coisa, ela é crer num Deus vivo, real, que age. E assim também esta mesma fé, ela proporciona também mudança de vida. A partir da ação de Deus, a partir da ação do Espírito Santo, e nós experimentamos esta mudança. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 12, os versículos 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É bem conhecido de nós que a fé cristã envolve testemunho no mundo, seja por meio de palavras ou por meio de ações. Mas nesta passagem o autor escreve sobre a nossa atitude, as nossas ações para conosco mesmos, onde somos convocados a nos livrar das coisas que atrapalham a nossa fé, a nossa caminhada. Somos convocados a nos livrar do pecado e assim correr com perseverança a corrida da fé. Ou seja, a fé cristã nos tira da passividade, da inércia, da acomodação. Não somos meros espectadores daquilo que Deus faz no mundo, quer fazer no mundo e quer fazer também em nós mesmos. Nós somos participantes do processo. Sabe, muitas pessoas até desejam mudanças na sua vida, desejam experimentar inclusive essas mudanças das quais o Evangelho fala, das quais a Palavra de Deus fala, mas não se movem na direção dessas mudanças. Vivem esperando como se isso fosse uma mágica que Deus fizesse em algum momento e que vamos dormir de um jeito e acordamos do outro. Mas não, nós não somos espectadores, não somos passivos nesse processo. Deus quer nos tornar ativos. Deus deseja e espera que nós sejamos ativos nesse processo. Pois o Espírito Santo age com base naquilo que nós colocamos à disposição dele, daquilo que estamos dispostos a fazer, daquilo que estamos dispostos a mudar. Se não colocamos nada à disposição de Deus, Deus não vai fazer nada. Pois isso é sinal de que não queremos nada.
Quem aqui dirige, né? Se você dirige, você sabe muito bem que a diferença que a direção hidráulica ou elétrica faz na direção do carro. Né? Ela torna a direção extremamente mais leve, mas o sistema depende de fazermos um movimento da direção. Nós precisamos executar o movimento, seja para a direita ou para a esquerda, e o sistema assim então identifica esse movimento e aplica então a força auxiliar para tornar o processo mais leve. Assim podemos comparar a ação do Espírito Santo. Ele age e faz uma diferença extraordinária, mas ele espera e precisa que nós façamos o movimento, que nós o autorizamos a fazer. E no caso desta palavra de Hebreus, um dos movimentos que ali está sendo colocado para nós é nos livrar das coisas que atrapalham a nossa fé. Não basta simplesmente pedir e querer que Deus nos livre dessas coisas, mas precisamos também participar disto. Eu não sei o que atrapalha a sua vida de fé, sua comunhão com Deus e com a igreja, com o corpo de Cristo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser algo aparentemente inofensivo ou algo visivelmente ofensivo. Pode ser algo minúsculo, pequeno, mas também pode ser algo gigantesco. Cada qual precisa fazer esse diagnóstico na própria vida e perceber as coisas que estão afastando de Deus e da igreja, do corpo de Cristo. Mas algumas coisas, como por exemplo o medo, o cansaço, o excesso de compromisso, as brigas, dificuldade financeira, entre outras coisas, elas atrapalham a vida de fé, a caminhada de fé, ou a corrida de fé, como escreve aqui o autor de Hebreus. Então, essas coisas elas precisam ser eliminadas, nós precisamos nos desfazer delas, né? Nos livrar delas, como diz o texto bíblico. Um outro movimento que nós precisamos fazer, além de nos livrar das coisas que atrapalham, somos convocados também a nos livrar dos pecados, pois o pecado também, e principalmente o pecado, é algo que interfere em nosso relacionamento com Deus e com a própria igreja, o corpo de Cristo. Esta é uma questão bastante complexa, mas para simplificar e exemplificar, vamos usar, por exemplo, os famosos pecados capitais. Então, ficaria assim, né? Nós precisamos nos livrar da soberba, que é o orgulho excessivo. Precisamos nos livrar da avareza, que é o apego aos bens e ao dinheiro. Precisamos nos livrar da inveja, da ira. Precisamos nos livrar da luxúria, que é a imoralidade na área sexual. Precisamos nos livrar da gula, da preguiça. Esses são os conhecidos pecados capitais, mas esses não são os únicos pecados. Existem outros pecados que podemos incluir nessa lista e que precisamos nos livrar deles. Podemos incluir também a fofoca, o egoísmo, a idolatria, a falta de perdão, enfim, entre outras coisas. A lista aqui é enorme. Precisamos nos livrar delas. Pois é nos livrando dessas coisas que conseguiremos correr melhor a corrida da fé. Ou melhor, correr a corrida da fé é o próprio processo de nos livrar dessas coisas. Há tempos atrás, ouvi um professor dizer que um aluno começou a entregar os seus trabalhos escritos à mão, manuscritos, e a letra ainda era horrível, ele não conseguia entender muitas das coisas que esse aluno ali escrevia. Então ele chamou esse aluno para conversar e questionou ele, né, porque ele estava entregando os trabalhos à mão. E aí esse aluno então ele foi obrigado a confessar para esse professor que ele estava tendo dificuldades, problemas com pornografia, e por isso ele precisava ficar o mais longe possível do computador.
Este é um exemplo do que significa se livrar das coisas que atrapalham. Este é um exemplo do que significa se livrar do pecado, ou seja, evitar ter contato, evitar ter um relacionamento, evitar se aproximar das coisas que nos afastam de Deus, seja elas quais forem. No caso deste aluno era a pornografia, mas pode ser tantas outras coisas. Se afaste, se livre, jogue fora dessas coisas que te afastam de Deus, que te afastam da igreja, do corpo de Cristo. Obviamente que o Espírito Santo age e pode transformar e pode ajudar, mas como eu falei, é preciso que nós façamos o movimento para que então o Espírito Santo também haja e tenha a liberdade de agir e nos encontrar verdadeiramente abertos e dispostos a mudar o que precisa ser mudado. Precisamos fazer um movimento, pois a luta contra essas coisas que atrapalham, a luta contra o pecado, é uma luta nossa também. Não somos só espectadores. Não somos só espectadores. É uma luta humana também, é prática, envolve dor, lágrimas, sacrifícios. É como uma criança largando a chupeta, é como uma criança largando as fraldas, ou uma criança largando o quarto dos pais. Haverá choro, a coisa não é fácil, o processo não é fácil, mas passos precisam ser dados. Ter fé não é como sentar no automóvel e ser levado para onde quisermos de maneira fácil e rápida. Ter fé envolve esforço, envolve persistência, envolve lágrimas. Mas precisamos correr a corrida da fé, precisamos dar estes passos e fazer isso com os olhos fixos em Jesus, pois Jesus também suportou dificuldades, tentações e provações e podemos aprender com Ele, assim como podemos aprender também com os apóstolos e com outras pessoas da história, mas principalmente com Jesus, pois Ele é o alvo também da nossa fé. É Ele quem está lá no final da corrida, no final dessa caminhada, aguardando aqueles que alcançarem o final da corrida, para entregar o prêmio. Ele é o nosso incentivo, Ele é aquele que nos incentiva e nos ajuda nesse processo para não nos cansarmos e para não desistirmos desse processo. Portanto, siga em frente, custe o que custar, não desanime, mas dê passos reais e concretos. E com certeza o Senhor te abençoará e te ajudará nesse processo. Que assim seja. Amém.